Ela vai apresentar o tema ao leitor, mas ela vai ter uma carona ali, um jeitão de puxada de conversa. A contextualização, ela tem a função de colocar o tema dentro de um contexto. Por isso esse nome, contextualização. Vou pegar o tema e vou colocá-lo dentro de uma situação. É o que eu chamo do papel dela de uma puxada de conversa com o leitor. Ela vai apresentar o tema ao leitor, mas ela vai ter uma carona ali, um jeitão de puxada de conversa com o leitor. Mas para que isso? É um pretexto para eu introduzir o meu problema. Então, pretexto, qual é o pretexto? Eu apresento o tema primeiro na contextualização, coloco dentro de uma situação, para quê? Para eu chegar no problema para o meu leitor. O que não acontece em uma conversa informal, por exemplo. Às vezes você conhece uma pessoa, você vai falar de um problema para ela, às vezes você entra direto no problema. Na introdução da redação, há regras. Você não pode fazer isso. Primeiro você precisa contextualizar para depois chegar no problema. E o que é exatamente essa contextualização? Colocar dentro de uma situação. Imagina-se o seguinte, pensa na palavra prego. A palavra prego, fora de qualquer situação textual, uma palavra solta, ela é o quê? Só uma palavra. Na lista de dicionário lá, se você pegar o dicionário vai estar lá prego, haste metálica, com cabeça, com a ponta fina, usada para prender objetos. Ali é só uma palavra fora de contexto no dicionário. Mas a partir do momento que você pega aquela palavra e coloca numa frase, ou seja, uma ideia que tenha sentido, automaticamente ela entra num contexto. Ela sai de uma situação de descontexto, descontextualizada, e entra numa situação de contexto. Se eu digo assim, por exemplo, se o prego for golpeado sem força necessária, não entra na madeira. Pronto, peguei o prego, coloquei dentro de uma situação, de uma circunstância. Por exemplo, existe a circunstância aí de condição para que uma ação aconteça. Então, se essa condição for satisfeita, essa ação vai acontecer. Se ela não for satisfeita, essa ação não vai acontecer. Ele não vai entrar na madeira se ele não for golpeado com a força necessária, a condição. Pronto, eu peguei algo que estava fora de contexto e coloquei dentro de uma situação. Assim, esse é o papel da contextualização na introdução. Você vai pegar um tema que está fora de contexto, é só um tema, vai colocá-lo dentro de uma situação para quê? Para que o leitor se familiarize com o que você vai falar, para você ter um pretexto para chegar no problema.